Bom, continuamos a parte 2 deste estudo sobre o corpo do Messias. E começamos com uma questão. A pessoa com cargo público ou em destaque pode ser uma criança? Eu creio ser propício falarmos um pouco sobre essa questão, já que estamos falando de pessoas que recebem autoridade ou estão em um ministério público. Hoje em dia se vê muitas pessoas despreparadas assumindo cargos, ou sendo ordenadas líderes e até mesmo crianças exercendo ministérios públicos, como pregadores, enfim. Eu gostaria de colocar um parecer de acordo com as Escrituras. Creio que é importante entendermos que o Senhor tem princípios para usar alguém, ou lhe conceder autoridade, ou lhe conceder liberdade para agir em determinada função. Então, a seguir, quando me referir a criança, pode ser tanto criança de idade ou um novo na fé, digamos assim. Aquele que entra na comunidade, na congregação dos santos. Bom, criança é criança. Não tem maturidade ou entendimento em certas coisas. Criança está se desenvolvendo cognitivamente. Sua mente está em formação. Não há uma compreensão do que muitas coisas querem dizer. Criança vive como criança e não como adulto. Essa inversão de fases pode causar problemas futuros. Criança tem que brincar, tem que aprender, se desenvolver, crescer, e não viver como se já tivesse crescido e se desenvolvido. Isto não só na questão física, mas também espiritual. Paulo fala de fases em 1 Coríntios 13, verso 11. Ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então Paulo fala que há uma fala própria de menino. Há um sentir próprio de menino. Há um pensar que cabe na fase de menino. E que isto se desenvolve até a fase adulta. Em outras palavras, não se pode ser menino e agir como adulto. E também não é bom ser homem e ainda agir como menino. Há um tempo específico para tudo, como assim Salomão disse. E realmente não vemos nas Escrituras ocupando posições de liderança ou destaque. Crianças. Talvez alguém cite a respeito de Jeremias, capítulo 1, versos 6 e 7, que o Senhor disse: não diga, não passo de uma criança. Bom, está escrito assim: então lhe disse eu: Senhor Elohim, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança, de um menino. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, ou de um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Muitas traduções estão como criança, mas a palavra usada é naar, que indica um jovem, um menino, não necessariamente uma criança no sentido de idade. Mas como Jeremias está colocando perante o Senhor a sua dificuldade na fala, então podemos entender que o menino neste texto não se refere à idade física, mas sim uma inexperiência no falar. Ou seja, Jeremias, assim como Moshe, como Moisés, tinha certa dificuldade no se expressar. Talvez não fosse uma pessoa eloquente, que sabia usar bem as palavras. E por isso o Senhor diz a Jeremias: não diga que você é um menino inexperiente no falar, porque a palavra vem do Senhor, e não exatamente na capacidade de Jeremias de se expressar. O Senhor trabalha por meio de processos de aprendizagem. Crianças podem estar em processo de aprendizagem. O Senhor pode treinar, pode ensiná-las, porém o chamado é oficializado somente quando há um preparo. Até mesmo quando a pessoa é adulta, o Senhor não usa de imediato. Precisa haver um tempo de preparo, aperfeiçoamento. Assim vemos os discípulos de Yeshua. É preciso estar antes em uma posição de discípulo, para depois estar em uma posição de evidência ou destaque. A herança antecipada se torna maldição, ou seja, tudo que se recebe sem estar preparado para administrar, no fim não será bênção. Provérbios 20, verso 21. A posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. Podemos perceber isso ocorrendo com o filho pródigo.
Ele saiu e recebeu a herança antes do tempo. Ele quis viver uma vida que ainda não era para viver. E no fim, o poder que ele recebeu antecipadamente, a liberdade, a permissão que ele recebeu de uma forma antecipada, não foi bênção para ele. Com o poder, ou a autoridade, ou a permissão, ou a liberdade para ser ou agir, vem também a responsabilidade. E precisa-se de ter maturidade para assumir a responsabilidade. Por isso, Shaul instrui a Timóteo a não conceder uma posição de liderança ou poder a alguém precipitadamente. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 22. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. O Eterno também fala em Números, Bamidbar, que Moshe pegasse homens de 20 anos para cima para servirem na guerra, porém para a obra do ministério, do serviço, o Senhor diz para Moisés pegar os de 30 anos para cima. Números 1:3 diz assim: da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. E agora Números 4:3, da idade de 30 anos para cima, até aos 50 será todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum cargo na tenda da congregação. Aqui interessante, só um parecer sobre 1 Timóteo 5:22, onde Paulo instrui Timóteo a não impor as mãos precipitadamente sobre alguém. Mãos fala de obras, ou seja, Timóteo não deveria colocar obras sobre alguém antecipadamente. Dar fazeres para que alguém fizesse de uma forma antecipada, sem que a pessoa tivesse preparo para aquilo. Então, geralmente, na sociedade baseada e firmada em posses, consumismo, aquisição de bens, as pessoas julgam o crescimento e a maturidade de alguém de acordo com o tanto de bens adquiridos. O tamanho do salário, o carro ou a casa que possui. Muito se ouve frases como: olha como fulano cresceu, se formou, tem uma empresa. Isso é toda uma grande ilusão. Crescimento e maturidade do eu não se medem somente pelo diploma, pela boa fala, pela eloquência, pelas palavras difíceis, pelo conhecimento ou por aquilo que exteriormente os olhos podem ver. Mas sim pela capacidade adquirida e aperfeiçoada em assumir responsabilidade e em saber viver nas mais diversas situações, sejam boas ou adversas. Alguém pode ter muitas posses, mas ainda agir como menino. E assim como alguém pode não ter posse alguma, porém ser dotado de grande maturidade. E a respeito de Johanan e Yeshua, está escrito que eles cresciam em sabedoria e estatura perante o Senhor e os homens. Acerca de Johanan, João, Lucas 1:8. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar-se a Israel. E acerca de Yeshua está declarado em Lucas 2:40 assim: crescia o menino, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Elohim estava sobre ele. Lucas 2:52. E crescia Yeshua em sabedoria, estatura e graça diante de Elohim e dos homens. Portanto, há um crescimento diante do Eterno e dos homens. Um crescimento em sabedoria, estatura e graça, ou seja, sabemos que sabedoria é Chokhmah, que é saber viver, habilidade para realizar, para fazer e para ser. E estatura se refere no grego a Elikia, que é idade, tempo de vida. E a graça é o favor perante o Eterno e os homens. Uma criança é alguém que não alcançou esses fatores. Tanto uma criança no sentido de idade, quanto um adulto novo na fé, aquele que recém entrou na congregação do Eterno. E a palavra crescer tem o sentido de um ferreiro que estica o ferro, colocando no fogo e batendo. Portanto, crescer é ser esticado. Sendo assim, precisamos ter perante o Senhor e os homens.
crescer. Precisamos ser esticados, experimentados por meio de situações. Sabedoria, saber viver, habilidade para fazer e ser. Estatura, maturidade e tempo de vida. Graça, favor perante o Senhor e os homens. E lógico que nem sempre os homens que estão alheios ao Eterno entenderão o crescimento no Senhor. Para estes, pode ser que o crescimento no Senhor pareça um declínio, porque vivem em outro conceito de mundo. Enquanto para o mundo quem cresce é o que tem posses e o que tem dinheiro, fama, empresas, enfim. Às vezes para aquele que está no mundo do Senhor, no reino do Senhor, às vezes o crescer vai ser se desfazer de algo disso. Nem sempre, mas pode ser. E isso para quem está no mundo não tem nada a ver com crescimento, mas um declínio. E quanto à presença de Yeshua no templo aos 12 anos? Vemos que ele não estava ainda exercendo seu ministério. Ele não estava em uma posição de evidência. Quem estava em uma posição de destaque naquela ocasião eram os doutores. E Yeshua estava indagando a eles e replicando as respostas deles. E nisso os doutores se admiravam do conhecimento de Yeshua. Yeshua ainda estava sendo aprimorado, estava crescendo. E sabemos também que provavelmente Yeshua estava cumprindo seu bar mitzvah, talvez comentando a porção do seu bar mitzvah ali. Lucas 2,42, quando ele atingiu os 12 anos, a idade do bar mitzvah, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Lucas 2,46 e 47. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Então vemos aqui que Yeshua estava ouvindo os doutores, aqueles que estavam em posição de destaque, e interrogava-os, replicava com as suas respostas. Yeshua começou seu ministério por aproximadamente 30 anos, com 30 anos, assim de acordo com a Torá, e também com o Pirkei Avot, a ética dos pais, um escrito talmúdico. Yeshua se torna público com cerca de 30 anos. Ele inicia oficialmente o ministério, o seu serviço, com 30 anos, como diz em Lucas 3,23. Ora, tinha Yeshua cerca de 30 anos ao começar o seu ministério, o seu serviço. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. E no Pirkei Avot diz assim, a ética dos pais, acerca do caminhar da vida de um judeu. Ele também diria, 5 anos é a idade para o estudo das escrituras, do Tanakh, a lei dos profetas e dos escritos. 10 anos para o estudo da Mishnah. 13, a obrigação de observar o mitzvot, ao bar mitzvah. 15 anos para o estudo do Talmud. Com 18 anos se tem para o casamento. 20 anos para a prosseguida e subsistência, ou seja, um trabalho. 30 anos por força, por vigor. 40 para o entendimento, 50 para o conselho. 60 anos é por sagacidade, 70 por velhice, 80 é para o poder, 90 anos é o vergar-se, 100 anos de idade é como alguém que morreu e veio a falecer e foi negado do mundo. Então esse é o Pirkei Avot, que diz acerca do caminhar de vida do judeu. 30 anos por força, ou seja, você tem um vigor para exercer um serviço, é como diz na Torá, e como Yeshua também começou aos 30 anos, na sua força, no seu vigor, no seu auge. E aos 12 anos, completando os 12, entrando nos 13, ele cumpriu o mandamento do mitzvot, bar mitzvah, estando no templo. E para finalizar, entendo que todo o que serve perante o Eterno de Israel deve servi-lo com consciência, sabendo o que está fazendo e para quem está fazendo. E isto vemos naquela situação que conhecemos bem, a situação de Nadab e Abiú, que entraram para servirem ao Senhor embriagados e ofereceram fogo estranho. Em outras palavras, eles ofereceram algo sem consciência, pois a embriaguez tira o entendimento, tira a consciência. E nisso percebo a embriaguez na mesma posição que uma criança. Porque uma criança de 2
4 ou 10 anos não tem consciência, muitas vezes, do que se oferece e muito menos a quem se oferece. Não está apta para o serviço e acaba oferecendo fogo estranho. E podemos ampliar isto para crianças como não sendo de idade também, mas no sentido de novos na fé, torna a dizer, aqueles que recém entram na comunidade do Eterno, na congregação do Eterno, na Kehillah, na Kahal do Eterno de Israel. Bom, então finalizamos essa questão de alguém ser como criança exercendo uma autoridade, uma permissão publicamente. Outra questão é muitas vezes entendemos que em Hebreus 13:17 declara que os líderes darão conta da vida dos liderados perante o Senhor. E isto pode gerar uma preocupação excessiva e assim uma manipulação por parte dos líderes, entre aspas. Pois já que eu darei conta da vida de alguém, então eu acabo forçando a pessoa a fazer o que eu digo. Mas será que é isso mesmo? Vejamos o texto em hebraico, de Hebreus 3:17. Diz assim: escutai a voz de vossos professores, e submetei-vos, pois eles zelam por vossas almas, assim como eles devem prestar conta a eles por vós. Que eles possam fazer isso com alegria, e não com tristeza, pois isto não vos é proveitoso. Não entendo que o prestar conta aqui seja da vida do outro, mas sim de como foi o ensino. Ou seja, se eu sou um guia, um professor, eu prestarei conta de como e o que eu instruí, e não o que o aluno fez com o ensino, com aquilo que ele foi instruído. Há um zelo pelas almas, quanto a uma boa compreensão do que foi passado, e não pelo fato de que vou responder pelo ato de outra pessoa. E assim está escrito em Romanos, que cada um prestará conta de si mesmo perante o tribunal do Eterno. Romanos capítulo 14, verso 10 a 12. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Elohim, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Elohim. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Elohim. O líder, aquele que está numa posição de liderança, é bom entender aqui que líder não é aquele que domina, mas aquele que talvez tenha um cargo de organização, organizar certas coisas, ajudar, enfim. Não é para que a pessoa, o líder, não tem obrigação de que a outra pessoa faça o seu trabalho. O líder não é aquele que tem pessoas que fazem o seu trabalho, mas aquele que instrui a pessoa a achar o seu próprio chamado, sua própria vocação. Não de ter alguém, várias pessoas, milhares de pessoas ao meu redor para me justificar como líder. Mas que está atento às pessoas. Olha, esse é o seu dom, essa é a sua vocação. Caminha nisso, anda nisso. Se a outra pessoa vai sair do seu cercado ali, bem faz, vai, siga o seu caminho. Bom, um bom instrutor nas Escrituras, um bom líder deve ser um bom guia, porém ele não responderá pela ação do liderado, mas sim por sua instrução. E nisso ele deve zelar pela vida do liderado, instruindo-o bem, e não com medo de que o Senhor um dia vai pedir conta a ele a respeito da ação do liderado. É como pensarmos que Yeshua vai responder pela ação da traição de Judas. Não, Yeshua foi responsável por instruir Judas, mas ele não é responsável por aquilo que Judas fez, pela traição. Yeshua não responde pelo ato da traição de Judas.
O fluxo de submissão. Vamos talvez voltar um pouco na questão da submissão. Vamos entender um pouco mais sobre este fluxo que Paulo relata em 1 Coríntios 11, 3. Precisamos entender que isso não é ruim, mas é um mecanismo de ordem. Até porque o termo usado para submissão no grego é um termo militar para a ordem. Então temos a submissão da mulher para com o homem para com o Messias e o Messias para com o Pai. Ou seja, se há este fluxo de submissão e se este fluxo está funcionando, então percebemos que a mulher está debaixo da missão do marido, assim como o marido sob a missão do Messias e o Messias sob a missão do Pai. Então todos funcionam debaixo da mesma missão, a saber, a missão do Pai, do Eterno de Israel. Só há uma missão, não há duas missões, não há três missões, só há uma missão, aquela que procede do Pai. E trazendo para a questão da igreja, da Carralo, da congregação do Eterno, vemos que é a mesma situação. Ou seja, a igreja está submissa, está sob a missão do Messias. Ela dá continuidade à missão. Porque está escrito em Mateus 28:19, que Yeshua diz aos seus discípulos para irem. E isso indica continuidade da missão. E qual é a missão? Bem, os discípulos deveriam fazer discípulos de todas as nações. Não discípulos para eles mesmos, mas discípulos para Yeshua. Ensinando sobre tudo o que Yeshua havia dito. A missão do Pai era trazer o homem de volta ao relacionamento que havia no Éden. É restabelecer a aliança com Israel e Judá, Jeremias 31, estabelecer o seu reino na terra e outras questões que cabem a outro estudo mais sobre isso. E Yeshua veio para cumprir a missão do Pai. E essa era a missão de Yeshua. Então, essa também se tornou a missão dos discípulos, da igreja, da Carralo, da congregação, ali impulsionada por Yeshua. Portanto, a missão é a mesma. Não há uma missão diferente. Não há alguém que tenha uma missão diferente. Não existe um corpo, uma igreja, que tenha uma missão diferente daquela que Yeshua veio fazer. Hoje, muito se fala de uma igreja, de uma congregação, de um corpo de Cristo que muitas vezes não tem nada a ver e não realiza nada da missão de Yeshua. Está desligada de Israel, não fala da restauração de Israel, não fala de Judá, não fala de Efraim, não fala da Torá, que Yeshua veio para restabelecer o homem a uma obediência à Torá. Enfim. Então nós temos a missão. Neste fluxo há outros elementos envolvidos além da missão. E estes são os dons, a autoridade, a responsabilidade, a unção e vocação. Vamos ver um pouco de cada um. Missão. Às vezes parece que vai parecer um pouco repetitivo, mas é bom para fixarmos bem. Acerca da missão. Já vimos que a missão é a mesma dada pelo Pai a Yeshua. Essa missão, se olharmos nas Escrituras, já havia sido dada ao povo de Israel, ao nosso povo. Não é uma missão que surgiu com a vinda de Yeshua. O Eterno já havia separado Israel para revelar os princípios do seu reino e ser luz para as nações da terra. Atos 13:47 diz assim: porque o Senhor assim nolo determinou. Paulo está falando: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E Isaías 42:6: eu, Senhor, te chamei com justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Yeshua não criou uma nova missão. Ele se colocou debaixo da missão que já existia. Assume que todos funcionam, então, debaixo da mesma missão. Dons, acerca dos dons. Temos relatado na palavra que há diversidade de dons, 1 Coríntios 12:7, e que Yeshua deu dons aos homens, e estes dons são para exercer a missão. Portanto, os dons são diferentes para cada pessoa segundo a utilidade. A mulher pode ter dons diferentes daqueles dados ao homem. A igreja pode ter dons diferentes de Yeshua.
O homem pode funcionar em dons diferentes do Messias, assim como o Messias com relação ao Pai. Os diferentes dons são para a mesma missão. Então, dons são diferentes. A questão da autoridade. Como já vimos, a autoridade é para se exercer uma função e não para ser usada sobre alguém, mais especificamente de homem sobre homem. Somente pode exercer autoridade sobre alguém aquele que concede autoridade, e sendo assim só Yeshua e o Pai podem exercer autoridade sobre os homens. Autoridade é liberdade para agir ou ser. E com relação a este fluxo que estamos vendo, pode-se perceber que o Pai concedeu autoridade ao Filho Yeshua, e Yeshua concedeu autoridade aos homens. Em outras palavras, o Pai deu liberdade para Yeshua ser e agir como um Mashiach, como ungido, como rei, como profeta, como sacerdote. E Yeshua deu liberdade para os discípulos, para serem e agirem como discipuladores, curando e expulsando os demônios. Mateus 28, 18. Pois Yeshua disse: toda autoridade me foi dada pelo Pai, nos céus e na terra, portanto vão, sejam e façam. Em outras palavras, Yeshua recebeu autoridade e estava dando autoridade aos discípulos. Mas Yeshua não concedeu autoridade de Messias, de ungido, mas de enviados, ou seja, de procuradores. Nisso percebemos que a autoridade é diferente para cada pessoa, pois as funções e identidades são diferentes. Porém, há um outro ponto interessante sobre a autoridade. Creio que a autoridade é diferente para cada pessoa, como já vimos. A mulher é dada autoridade diferente da do homem, e a concedida ao homem é diferente da do Messias, e da do Messias diferente da do Pai. Mas entendo que há uma autoridade que é igual, ou seja, há um direito para sermos e agirmos de igual modo do Messias. E essa autoridade, essa liberdade para ser, é a de filho de Elohim. Pois está escrito que a todos quanto receberam, ou seja, receberam Yeshua, deu-lhes o direito. Essa palavra no grego é exousia. Deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Elohim. 1 João 1,12. Portanto, só há uma autoridade em que todos funcionam de igual modo, a saber, a de filhos de Elohim. No demais, a autoridade é diferente. Isso não quer dizer maior nem menor, nem mais nem menos, mas diferente. Somente Yeshua e o Pai possuem autoridade maior, e sendo a do Pai maior do que a de Yeshua, pois o Pai concede autoridade a Yeshua, e eles possuem autoridade sobre os homens. A questão da responsabilidade. A este respeito, temos os níveis de responsabilidade. Assim já vimos também. A mulher está sob a responsabilidade do homem, assim como o homem para o Messias e o Messias sobre o Pai. O Pai tem maior nível de responsabilidade, pois é responsável por Yeshua. O homem e a mulher, igreja, humanidade, enquanto Yeshua é responsável pelos homens, pela igreja, pelo corpo. E o homem é responsável pela mulher. E neste caso da responsabilidade, há um conceito de maior e menor. Acerca da unção. A unção é a separação para um serviço. Unção nada tem a ver com cair no chão, unção disso, unção daquilo, unção de prosperidade, unção de animal, enfim. A unção é a separação para um exercício, para um serviço, onde se recebe o Espírito para potencializar a ação que humanamente se é impossível realizar. Em Isaías 61:1, temos a unção dada a Yeshua para pregoar as boas novas, curar os enfermos, proclamar liberdade aos cativos e assim por diante. Sabemos também que a unção nas Escrituras é dada sobre a cabeça. Então seguimos a lógica do fluxo, ou seja, a mulher está sob a cabeça do homem,
o homem sob a cabeça do Messias e o Messias sob a cabeça do Pai. Trazendo para a questão da igreja, a igreja do Eterno está sob a cabeça do Messias. Bem, se nós imaginarmos este óleo da unção escorrendo sobre a cabeça, podemos notar que todos estão debaixo da mesma unção, da mesma separação, da mesma função, do mesmo exercício, do mesmo serviço, ou debaixo do mesmo Espírito que potencializa a ação. Esta mesma unção não quer dizer que todos recebem o mesmo Espírito para fazer as mesmas coisas. Aqui só abrindo um parênteses sobre Espírito, que é ruach no hebraico, que é sopro. Pode haver o sopro de entendimento, o sopro de sabedoria, o sopro de conhecimento. Vários sopros. Há os 7 sopros, como fala em Apocalipse. E o próprio Isaías declara sobre isso. Então, isso pode significar que podemos fazer as mesmas obras e ainda maiores, como Yeshua mesmo disse. Porém, a questão é que estamos debaixo da mesma separação, da mesma unção. Portanto, se houver um corpo que tiver uma unção diferente da de Yeshua, tiver um serviço diferente, uma separação diferente, este corpo não é de Yeshua. É um outro corpo, mas não do Mashiach e Yeshua. E essa questão que eu falei aqui, que Yeshua fala, obras maiores farás. Entendamos que ele fala, obras maiores farás. Não quer dizer obras diferentes. Ele não falou obras diferentes farás, mas sim obras maiores. Portanto, se houver obras diferentes sendo feitas, não são as obras de Yeshua. Acerca da vocação. Vamos recapitular que a missão é a mesma. Somos chamados por estarmos debaixo de uma só missão, a missão do Pai. Porém, a vocação seria onde e para quem exercer esta missão. Por exemplo, Paulo tinha a missão do Pai, e esta mesma missão estava sobre Israel e Yeshua. Mas a vocação de Paulo era relacionada aos gentios. Atos 18:6. Ou seja, terras estrangeiras. Paulo estava mais focado em terras estrangeiras, enquanto a vocação de Yeshua era para as ovelhas perdidas da casa de Israel, dentro do território de Israel. Mateus 15:24. Portanto, a missão é a mesma, mas onde será realizada e para quem, isto seria a vocação. Então as vocações são diferentes, pois alguns têm a vocação para ir para um determinado local, outro para outro local, um para a África, outro para a Europa, outro para voltado aos estrangeiros, outro mais para os descendentes físicos de Israel, enfim. Trazendo para o relacionamento de marido e esposa, é importante que as vocações sejam compatíveis, porque se não forem, pode haver conflitos. Se eu tenho a vocação para ir para a Europa, a minha esposa tem a vocação para ir para a África, por exemplo. Alguém vai ter que ceder. E no caso, se já há um casamento, e se a mulher casou sabendo que a vocação do seu marido era para a Europa, então precisa estar ciente de que agora a sua vocação se voltará para a Europa. E assim ela ficará frustrada, pois foi vocacionada para outra coisa. E se ela não ceder, haverá conflitos desgastantes. Portanto, é importante que as vocações sejam compatíveis. Mas quanto aos dons, eles podem ser diferentes, pois se completam. Por exemplo, posso casar com alguém que tem habilidade no falar, enquanto eu tenho mais habilidade no escrever. Mas entendendo que ela está debaixo da minha missão, assim como eu do Mashiach, do Messias. Portanto, a missão é a mesma, só que as ferramentas para realizar a missão são diferentes. Então, recapitulando, nós temos a mesma missão, dons diferentes, autoridade diferente, nem maior nem menor, exceto a de Yeshua e a do Pai, que são maiores. Níveis de responsabilidade, mesmo Espírito que unge, e vocações diferentes. Bom, vamos entrar agora na questão, fazendo uma comparação entre
o nosso corpo físico humano, trazendo revelações bem interessantes acerca dos membros do corpo do Messias. O corpo é composto por sistemas. O corpo humano é composto por sistemas, nos quais há órgãos que se interagem para o cumprimento de um trabalho específico em comum. Por exemplo, temos o sistema ou aparelho digestório, dentro do qual há órgãos como o estômago, os intestinos, os quais prestam um serviço em comum para o corpo, ou seja, eles trabalham em conjunto para extraírem os nutrientes essenciais do alimento ingerido e eliminam o que não for útil, para que assim haja um bom funcionamento do corpo. Então podemos trazer esta sombra do corpo humano para a realidade do corpo do Mashiach, do Messias, ou seja, há membros que trabalham em conjunto com outros, em prol de um serviço comum, e precisamos compreender estes trabalhos para que não haja em nosso meio rejeições e más interpretações a respeito daquele que não corresponde bem a certos serviços dentro do corpo. E este não corresponder bem pode ser pelo simples fato de não estar cumprindo a função no aparelho ou sistema correto. Como diz em 1 Coríntios 12, 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. É interessante nós entendermos essa questão de sistemas operativos do corpo justamente para isso, para que alguém não se encaixe num determinado sistema e pode se sentir frustrado, achar que não serve para nada, mas às vezes a função dele está em outro sistema. Como, por exemplo, o intestino dentro do sistema operativo do respiratório. O intestino no aparelho respiratório não faz bem a sua função, não está dentro do seu sistema. Então é importante, é interessante saber disso. Porque pessoas podem estar em sistemas diferentes, em sistemas operativos diferentes. E é interessante as pessoas estarem percebendo isso. Bom, então possuímos vários sistemas de funcionamento em nosso corpo humano, os quais, dentro do bom funcionamento de uma função, geram a homeostase, o que nada mais é do que o equilíbrio do corpo. Dentro dessa analogia do corpo do Messias, podemos observar que os membros ou pessoas se relacionam de alguma forma com esses sistemas, ou seja, os membros do corpo do Messias, quando exercendo suas funções dentro de seus sistemas, geram a homeostase do corpo, no corpo, isto é, seu equilíbrio. E veremos então agora os sistemas operativos. Mas não nos esqueçamos que tudo procede da cabeça, a proteção, a cobertura, enfim, os membros e os órgãos funcionam sob a cabeça e não por si mesmos. O corpo humano, segundo a medicina, possui 12 sistemas, e estes são. Vamos então fazer uma analogia entre o sistema e o corpo do Messias. O que pode nos revelar, nos trazer de entendimento? Então nós temos o sistema tegumentar. Os componentes desse sistema são a pele, os pelos e unhas. A sua função é proteção contra a entrada de micro-organismos no ser vivo. O que isso pode nos trazer quanto ao corpo do Messias? Pessoas que protegem a entrada do corpo contra intrusos. Talvez estes sejam aquelas pessoas que têm mais discernimento quanto aos espíritos, ou quanto àquelas pessoas que entram para a comunidade. Essas pessoas também podem ser aquelas que se movem mais na intercessão e oração pelos santos, já que a pele cobre todos os membros. Não uma cobertura vinda de homens, mas da cabeça, que comanda todos os membros e funções. Outro sistema é o sistema muscular, composto por músculos. Suas funções são a execução de movimentos, produção de calor, revestimento dos ossos e proteção. Acerca do corpo do Messias, podemos ter pessoas que ajudam as outras pessoas a se movimentarem, a terem ações, promovem calor, e isto pode simbolizar aqueles que abraçam mais, protegem o outro.
Temos também o sistema esquelético, composto por ossos. As suas funções são proteção, produção de células sanguíneas e sustentação. Acerca do corpo do ungido, do Mashiach, podem ser pessoas que também protegem produzindo glóbulos brancos, ou seja, protegem os outros membros de doenças. E também produzem glóbulos vermelhos. Isto é, transportam o oxigênio, transportam o ar, transportam o fôlego do Eterno pelo corpo. Estas talvez sejam as pessoas que encorajam mais o outro e o sustentam. É no sistema esquelético, nos ossos, que se produz o sangue, glóbulos vermelhos, glóbulo branco. Então é muito interessante isso. O sistema nervoso. Componentes são a medula, neurônios e os nervos. Suas funções: regula a homeostase, como já falamos, o equilíbrio do corpo, e faz a secreção glandulares. Quanto ao corpo do Messias, isso pode ser aquelas pessoas que estão sempre buscando amenizar conflitos, pacificadores, trazendo equilíbrio entre aqueles mais místicos, digamos assim, e aqueles mais realistas, entre aqueles que só querem orar e aqueles que só querem ação. Neste ponto também entendo que estas pessoas sejam como pessoas chaves, líderes, que têm mais influência, pessoas dotadas de uma separação ministerial de serviço, como aqueles que ensinam, aqueles que cuidam, aqueles que falam em nome do Eterno. Enfim, pessoas que são como colunas, como uma espinha dorsal, que contém os receptores, que transmitem e comunicam as informações da cabeça, do cérebro, qual é Yeshua, para o restante do corpo. E o sistema reprodutor. Seus componentes são os testículos, o pênis, a próstata no masculino, e para a mulher os ovários, a vagina, o útero, glândulas mamárias. Suas funções: reprodução, transporta gametas e também gera prazer. E dentro do corpo do Messias, estas talvez sejam as pessoas mais evangelizadoras, digamos assim, que se dedicam mais à pregação evangelizadora, mas não só isso, podem ser também aqueles que lançam sementes no coração das pessoas e geram ou depositam propósitos no outro, e que alegram também o outro com isso, gerando prazer. O sistema circulatório. Suas funções é o transporte de oxigênio. Seus componentes é o sangue, as veias e as artérias. Dentro do corpo do Messias, podem ser as pessoas que circulam a vida, ou seja, o sangue, pela igreja, pela congregação do Eterno. Pessoas que transportam fôlego àqueles que estão cansados, desanimados. Portanto, podem ser aqueles que são mais consoladores, que se dedicam a animar os que estão desanimados e sem fôlego para continuar. Essas pessoas equilibram a pressão e fazem o outro andar dentro de uma pulsação saudável. E nisto os membros do corpo são irrigados com a vida do Eterno. O sistema respiratório. Seus componentes são os pulmões, a traqueia, a laringe, a faringe e os brônquios. A sua função: troca de gases dentro do corpo do Yeshua, Mashiach. Podem ser aquelas pessoas que estão ajudando outras a respirarem profundamente, responsáveis pela eliminação do ar que não serve e absorção do fôlego de vida do Eterno, e repassam este fôlego para as demais pessoas. Talvez sejam as pessoas que se dedicam a acalmar as outras e ajudam o outro a andar no tempo correto e não ser ansioso, ou ajudam a observar o cuidado do Eterno quanto à nossa vida. A troca de gases, a hematose no pulmão, se dá nos alvéolos, que se localizam na parte inferior do pulmão. Ou seja, quanto mais profunda ou diafragmática a respiração, mais ocorre a troca de gases, e por consequência o corpo funciona melhor, onde o oxigênio é transportado melhor para os organismos do corpo. Nos dias corridos de hoje, muitos respiram apenas com a parte peitoral, parte superior do pulmão, causando uma falta de oxigenação
no corpo, e isto devido à ansiedade dos dias atuais. Então, estes membros ajudam a absorver o respirar do eterno e diminui a ansiedade do corpo. Faz andar num tempo mais equilibrado, mais sóbrio. E o sistema urinário. Componentes são 2 rins, 2 uréteres, bexiga e uretra. Suas funções: eliminação dos produtos finais do metabolismo. Dentro do corpo do Messias são aqueles que têm discernimento e jogam fora o que não serve para o corpo. Isto pode simbolizar ensinos desnecessários, ou seja, aquilo que passou pelo corpo e não serve mais. Algumas coisas que foram úteis por um determinado tempo, mas que agora o corpo não precisa mais. Portanto, este sistema é composto por aqueles membros que têm mais capacidade de filtrar. Essas pessoas agem como um filtro purificador. E o sistema linfático e imune. Suas funções é a defesa do organismo e absorve gordura. Seus componentes são glândulas, vísceras, vasos e linfonodos. No corpo do Messias, essas pessoas que se dedicam a defender o corpo de organismos estranhos. Podemos ver estas pessoas como aquelas que estão alertando as outras sobre falsas doutrinas que tentam entrar no corpo. Pessoas que manejam bem a palavra. Interessante que neste sistema estão as células que produzem a secreção de lágrimas, e isto mostra-nos membros que choram também, e oram por e com outros membros que sofreram algum tipo de ataque. Este sistema também absorve a gordura, e isto indica a absorção de calor e energia. Portanto, pessoas que produzem calor, abraçam, choram e dão energia aos outros. Mas, por outro lado, os membros deste aparelho também geram a inflamação, que é uma defesa do organismo, porém contém dor. Então percebo pessoas que também são duras em certos aspectos por questão de proteção, que vai gerar uma certa dor no outro. Uma dor produtiva. E o sistema digestório são os componentes: a boca, a faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, o reto e o ânus. Suas funções: faz a digestão e extrai do alimento os nutrientes essenciais ao funcionamento do corpo, eliminam o que não for útil. E dentro do corpo do Messias, são pessoas que ajudam o corpo a digerir aquilo que o Senhor está dando ao corpo. Talvez estas sejam as pessoas que ajudam as outras a extraírem o que é essencial e eliminarem o desnecessário daquilo que elas estão recebendo do Senhor naquele momento. Há pessoas que estão recebendo palavras do Eterno, direções específicas, e as pessoas deste sistema as ajudam a digerir aquilo que está vindo do Eterno, aquilo que está sendo ingerido. O tempo disso, o tempo daquilo, o que serve para agora, o que não é para agora, enfim. E por último, o sistema endócrino. Seus componentes são as glândulas, como a tireoide e as suprarrenais. As suas funções: secreta hormônios que atuam como reguladores químicos do corpo. E dentro do corpo do Mashiach, do Messias ungido, o sistema endócrino frequentemente se comunica com o sistema nervoso, pois o sistema nervoso traz informações sobre o meio externo e o sistema endócrino, por meio dessas informações, regula o meio interno. Há uma cooperação na regulação das funções corporais. Então as pessoas deste sistema podem ser aquelas que se comunicam e interagem, ou ainda estão mais próximas daquelas pessoas chaves do sistema nervoso. Essas pessoas chaves de influência, as quais podem ser as com os dons de serviços, que ensinam, que mais instruem, ensinam, enfim, trazem informações, e os membros do sistema endócrino regulariza o corpo de acordo com estas informações. Ou seja, se a informação recebida gera tristeza no corpo, as pessoas do sistema endócrino regularizam isto, secretando o hormônio que gera a sensação de prazer, a dopamina. E se a informação não está havendo crescimento, é liberado o hormônio do crescimento. Essas pessoas também são aquelas que regularizam
as emoções do corpo. Enfim, estes membros se dedicam ao equilíbrio do corpo. Com todos esses sistemas, vimos que cada um tem a sua importância. E que se algum órgão dentro de algum sistema não funcionar direito, o corpo é afetado em seu funcionamento. Por tudo isso que nós vimos, é interessante termos um pouco desta visão, para sabermos onde cada um faz bem a sua função. Pode ser que alguém esteja num sistema que não é o seu, e esteja sendo rejeitado por isso. Então é importante, eu acho interessante termos este pensamento. Bem, terminamos essa parte 2 e continuaremos com a parte 3. Mais uma vez, se faz interessante, importante que você conclua com a parte 3 para a sua boa compreensão de tudo isso que temos visto. Shalom.